Palco Vidão é meu. Pronto, pessoal, quero começar por agradecer a vossa presença e agradecer, logicamente, ao Daniel pelo convite, por me permitir estar aqui. Tenho que admitir que estou um bocado nervoso, é a minha primeira vez neste contexto, mas isto vai ser uma light talk, vão ser 10 minutinhos, por isso vai passar a correr, ok? Como podem ver aqui neste primeiro slide, o que eu vos vou trazer hoje é um bocado em tom de provocação, que é como ser melhor designer sendo menos designer. Hoje vamos falar um bocadinho sobre posicionamento, o posicionamento de designer, ou pelo menos a minha perspectiva daquilo que foi o meu caminho e aquilo que eu acho que poderia ser uma forma de posicionamento como designer freelancer. Começo por me apresentar, para quem não me conhece, sou Alex Monteiro, sou designer estratégico de marcas. Durante grande parte da minha carreira fui autodidata, não fiz nenhuma licenciatura na área, mas trabalho nisto há mais de 15 anos e já trabalhei com marcas um bocado de todo o mundo. O que me levou a esta talk foi um bocado isto, foi a forma como eu passei do Alex faz tudo. Eu sempre fui uma pessoa que queria abraçar o mundo, queria fazer vídeo, queria fazer marketing, queria fazer fotografia, queria fazer 30 por uma linha, e houve um ponto da minha carreira em que eu decidi, ok, eu quero foquei-me no design, foquei-me nas marcas, comecei a fazer cursos online, comecei a ler livros, concorri a prémios de design, trabalhei com uma agência internacional durante 3 anos e depois, com este objetivo da especialização, acabei por fazer uma pós-graduação em branding, que na verdade é o único certificado académico que eu tenho. E a verdade é que durante este caminho todo eu dei muitas cabeçadas que eu gostava que vocês não tivessem que dar. Por isso, antes de passarmos à parte séria, eu quero ver se temos aqui alguns nerds na sala, ou se pelo menos temos fãs de super-heróis. Queria-vos questionar se vocês sabem qual é a diferença entre o Batman e o Super-Homem. Alguém me sabe dizer? Alguém tem uma ideia? Ok, vou já dar aqui um spoilerzinho. Então, eu aqui começo por introduzir, o Batman na verdade é o Bruce Wayne. E o Bruce Wayne, para ser o Batman, tem que vestir o fato do Batman e só aí é que ele se torna um super-herói. No caso do Super-Homem, o Super-Homem é sempre o Super-Homem. Ele, na verdade, o que faz é vestir um fato para se tornar o Clark Kent. E como é que eu trago isto para o nosso mundo? Na verdade, enquanto grande parte do mundo só exerce a sua profissão no horário laboral, as pessoas saem de casa, vestem-se, vão trabalhar, estão ali no horário laboral e quando saem do trabalho conseguem se desconectar completamente do trabalho. Nós designers não nos conseguimos desconectar daquilo que é a nossa profissão. Nós somos sempre designers, ou pelo menos grande parte de nós. Até saiu recentemente um reel muito engraçado que é: eu sou designer, claro que vou comentar o menu do restaurante, claro que vou criticar aquilo. E a verdade é esta, nós não nos conseguimos desconectar da nossa profissão e do gosto que nós temos por aquilo que fazemos. E o que eu vos quero desafiar um bocado hoje é transmitindo um bocado aquilo que eu acho que é, que nós temos que aprender quando é que devemos ser menos o Super-Homem e mais o Clark Kent. E há uma frase do Chris Do, quem me segue sabe que é quase o meu sensei, por isso eu não podia deixar de mencionar, que ele diz que a emoção ofusca o julgamento. E a verdade é que se nós conseguirmos ser menos emocionais com os nossos projetos, nós se calhar vamos conseguir ser mais analíticos, vamos ser mais questionadores e vamos ser mais críticos. Nós não vamos olhar para aquilo que nós gostamos, para aquilo que o cliente gosta, não nos vamos prender emocionalmente a um projeto e vamos ser mais lógicos com aquilo que estamos a fazer. Porque a verdade é que o design não é sobre nós, o design é sobre os outros, o design é sobre resolver problemas. E há um ponto que eu acho muito importante, que é, muitos de nós passamos a nossa vida a culpar os outros, a culpar os nossos clientes. E a verdade é que a culpa não é dos nossos clientes. Muita gente, eu ouço muitos designers a dizer, porque os meus clientes não podem pagar muito, eu para ser bom tenho que saber fazer tudo, os meus clientes não percebem o valor do meu trabalho, eu não vou publicar este projeto porque ainda não está exatamente como eu queria, eu ainda consigo fazer um bocadinho melhor. Depois vêm aquelas conversas de, porque não dá para ganhar bem como freelancer, não dá para ter estabilidade como freelancer. Os meus clientes estão sempre a meter o dedo no meu trabalho, estão sempre a dar feedback, estão sempre a criticar. E depois há outra crença que eu acho que é aquela que eu acho que é mesmo muito limitante, que é só as agências é que conseguem cobrar valores altos. E eu estava a falar em crenças limitantes e é isso que eu vos trago neste slide, que é, nós ficamos presos a estas crenças. E o que acontece é, aquilo que nós pensamos vai-se transferir de certa forma para aquilo que nós dizemos, aquilo que nós dizemos vai se tornar aquilo que nós fazemos constantemente, o que nós fazemos vai passar a ser o nosso comportamento e o nosso comportamento vai se tornar a nossa identidade. Conclusão, nós vamos entrar neste ciclo em que nós somos assim porque é aquilo em que nós acreditamos. E, no fundo, a única forma que nós temos de contrariar isto é mudarmos a forma de pensar
para conseguirmos mudar aquilo que é o resultado do nosso dia-a-dia. E aqui eu trago a provocação, que é, para sermos melhores designers, às vezes temos que ser menos designers um bocado. Eu tenho aqui 3 pontos que quero tocar, que é, primeiro, eu acho que nós temos que começar a esquecer um bocadinho o nosso vizinho do lado, porque nós como designers passamos muito tempo a comparar-nos com os outros e a verdade é que a comparação não nos leva a lado nenhum, ela acaba por nos retrair. Deixarmos de lado o ego e o perfeccionismo. E porquê é que eu trago o ego aqui para a questão? Porque muitas das vezes aquela desculpa que nós arranjamos do eu não vou já publicar este projeto porque eu acho que ainda consigo fazer mais um bocadinho, isto acontece porque o nosso gosto cresce mais rápido do que o nosso skill. E o nosso ego entra aqui para preencher este gap. O que é que acontece? O meu ego diz eu consigo fazer tão bem como o meu vizinho do lado e depois, no fundo, não publico, fico ali a adiar, vou tentar fazer mais um bocadinho, vou tentar fazer um bocado melhor, mas a verdade é que o nosso gosto cresceu mais rápido do que o nosso skill. E aqui o ponto que eu acho que é mais importante, na verdade, é nós devíamos começar a falar menos sobre design e mais sobre negócios, porque nós falamos com empreendedores, falamos com empresários todos os dias e eles não falam a nossa língua. O empresário não quer saber sobre a cor, não quer saber sobre a forma, não quer saber sobre a tipografia, ele quer saber qual é o problema que vocês, como designer, lhes conseguem resolver. E eu trago muitas vezes estes 2 pontos, que é, eu faço uma distinção entre aquilo que é o designer operacional e aquilo que é o designer estratégico. Não existe certo nem errado, existem os dois e há espaço para tudo. É muito a questão, a forma como nós nos queremos posicionar no mercado. Para mim, e isto é a minha visão pessoal, o designer operacional, ele cria em função daquilo que o cliente lhe pede. Ele tem pouco poder de decisão, deixa que o cliente lidere o processo, é visto como um executor e, na verdade, ele é pago exatamente para isso. Ele é pago para fazer. Eu tenho uma ideia, quero uma pessoa para executar e eu vou procurar esta pessoa. O designer estratégico avalia a coisa de outra forma. Ele vai diagnosticar o problema do cliente, vai liderar o processo e guiar o cliente por aquilo que são as suas necessidades, vai se focar em negócios e em resultados, é visto como um consultor e, na verdade, ele, para além de ser pago para executar, também é pago para pensar. Eu trago aqui este gráfico porque, por norma, só para fazermos aqui um bocado de vetores, por norma, os clientes, quando vão à procura de estratégia, eles vão procurar um consultor estratégico. Quando vão à procura de um design e já têm uma ideia fixa daquilo que querem, eles vão à procura de um designer operacional. Na minha visão, um bocado o ponto que eu gosto de me colocar e que, por norma, tento criar esta visão para os outros é no ponto do designer estratégico, que é um cliente que vem à procura de design, mas que nos permite ser o guia. E depois coloquei logicamente aqui a Danger Zone, que é se o cliente não está preocupado com a estratégia nem está preocupado com o design, fujam, porque não é o sítio certo para se estar, claramente. E eu tenho aqui uma história que acho que foi o ponto de viragem da minha carreira e que não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas a frase que está aqui foi uma frase que me impactou bastante. Eu comecei a minha carreira na empresa de publicidade da minha mãe e... como é que eu ia te explicar? Eu era aquele designer de gráfico, eu não tinha muita formação, não tinha muita confiança, mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de ser direto com o cliente. E aí, houve uma altura em que eu recebi um briefing, um pedido, e comecei a trabalhar naquele projeto, comecei a ver que as coisas não estavam a ir na direção que eu queria, e eu basicamente chamei o cliente para o escritório, sentei-o à minha beira e disse, olha, eu fiz aqui estas propostas, eu gostava que ponderasse aquilo que pediu, porque expliquei 30 por uma linha. E o cliente, literalmente, me meteu uma mão no ombro e disse, Alex, olha, desculpa, mas eu não te pago para pensar. E aquilo foi literalmente aquele clique que foi do género, não quero nunca mais na minha vida que alguém me diga isto, porque é muito ingrato nós como profissionais de design termos uma pessoa a dizer, olha, tu vais fazer isto é o que eu te pedi, e ficamos por aqui. E eu, a partir daí, comecei a ter um posicionamento um bocadinho mais rígido. E este é exatamente o slide com que eu introduzo, não que eu introduzo, mas é um slide que eu tenho nas minhas apresentações quando vou apresentar uma identidade a um cliente, ou principalmente quando começa a parte mais estratégica, que é, pode doer, mas esta marca não é para vocês. Porque eu quero deixar claro para o cliente que a marca que nós estamos a criar não é sobre o meu gosto, mas também não é sobre o gosto dele. É sobre aquilo que, mediante a estratégia que nós fizermos, vai ser o ideal para o cliente dele. Focarmos no público-alvo do nosso cliente e não no nosso cliente. Porque, no fundo, é muito isto, o cliente sabe o que quer, mas ele nem sempre sabe o que precisa. E somos nós, como designers, como consultores, que temos que o guiar nessa jornada e aconselhar da melhor forma. E a verdade é que o nosso cliente, a mesma pessoa
com quem nós lidamos, muitas das vezes é o cliente, muitas das vezes não, é sempre o cliente que vai ao médico à procura de um diagnóstico porque lhe dói alguma coisa, vai a um advogado à procura de aconselhamento legal e continua a vir ao designer à procura de um desenho, de um logo, de um póster, de um flyer. E esta mudança tem que começar por nós. Nós temos que nos posicionar mais como parceiros, mais como guias, mais como consultores e temos que ser mais estratégicos com aquilo que estamos a fazer, saber justificar as nossas decisões e saber guiar o cliente por esse processo. E no fundo eu até pus um negrito que é, nós temos que ser mais firmes com o nosso posicionamento, porque nós não somos menos que o advogado, nem somos menos do que o médico. E isto empancou. Boa! Ok, no fundo temos que ser menos designers, ok? E isto é mesmo no sentido de não deixarmos, pormos de lado a nossa profissão, mas também criarmos aquela posição em que nós estamos a impactar o negócio do cliente. Por isso, ele não pode olhar para nós só como um executor, só como alguém que vai pôr em prática aquilo que ele quer. E, no fundo, não importa se nós somos uma agência ou se somos um freelancer, é um bocado aquele que eu estava a falar das crenças limitantes. Importa, no fundo, é a forma como nós somos vistos e a forma como nós somos percebidos. E estou mesmo a terminar e trouxe aqui um bocadinho este gráfico, porque eu acho que, no fundo, quem serve todos, compete com todos. E, no fundo, se nós estivermos a tentar servir toda a gente e abraçar toda a gente, nós estamos a competir com o designer de 50 euros da gráfica e estamos a competir com o designer de 5 mil ou 10 mil. E, no fundo, isto não é posicionamento, porque posicionamento é nós sabermos onde é que queremos estar e com quem é que nós queremos falar. Por isso, vou-vos só propor aqui um desafio. Eu trouxe-vos um framework de posicionamento com algumas dicas de coisas em que vocês podem pensar para começarem a trabalhar o vosso posicionamento, com quem é que vocês querem trabalhar, o que é que vocês fazem melhor do que a vossa concorrência. Por isso, têm aqui o QR Code, podem ler com o vosso telemóvel. E é isto. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Foi curto, foi rápido, mas... E agora, Daniel? Ao bidão, chamado ao bidão. Pessoal, enquanto trocamos aqui a apresentação, se quiserem pegarem alguma coisa para comer, para beber, só 2 minutos, literalmente, e vamos começar a do Daniel, certo?